Olá pessoal, mais uma questãozinha hoje de função afim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Federal 2009. Diz o seguinte: o gráfico a seguir ilustra o peso P em gramas de uma carta, incluindo o peso do envelope, em termos do número X de folhas utilizadas. O gráfico é parte de uma reta e passa pelo ponto com abscissa 0 e ordenada 10,2 e pelo ponto com abscissa 4 e ordenada 29,4. Qual é o peso de uma folha? Pois bem, pessoal, quando ele fala abscissa e ordenada, está dizendo que é x e y, é um ponto. E esse ponto x e y vai ser aplicado numa função, exatamente para obter aquele gráfico ali. E outra coisa fundamental, se o gráfico é uma reta, é da forma y igual a x mais b, é uma função afim. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vem cá. Temos o seguinte. Como ele falou aqui, que o gráfico é parte de uma reta e passa pelos pontos com abscissa 0 e ordenada 10,2, isso quer dizer que é o ponto... Opa! Voltando aqui um segundinho, pronto. Quer dizer que é o ponto 0 e 10,2. Quer dizer, x e y. E pelo ponto de abscissa 4 e ordenada 29,4. Tudo bem? Olha, eu vou fazer essa questão inicialmente dessa forma, bem algebrista, usando função. Quando eu concluir, eu vou só fazer um comentário que dá para a gente fazer essa questão por lógica. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos fazer bem álgebra mesmo. Se eu sei que o gráfico é uma reta, eu sei que essa função é de que tipo? É uma função do tipo y igual a x mais b. Você deveria saber que A é o coeficiente angular, é o que vai dar a inclinação dessa reta. E B é o coeficiente linear. Esse B, ele aparece onde o gráfico corta o eixo Y. Essa questão, acho que ela tem só uma casquinha de banana. Quando o cara olha para o gráfico, ele pensa que o gráfico corta o eixo Y no 10. O gráfico está dando a entender isso. Mas se você olhar para o ponto 0 e 10,2, quando a abscissa for 0, ordenada 10,2, ele está dando a entender que esse ponto aqui, esse gráfico não corta exatamente no 10, é um pouquinho acima do 10. O gráfico não mostra isso. Quer dizer, se você olhar para o gráfico, você tende a errar a questão. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que quando o x for 0, quer dizer, substituindo o x por 0, certo? Vai ficar a vezes 0 mais b. Quando você substituir o x por 0, o y vai ser 10,2. Então, ó, a vezes 0 é 0. Então, você vai descobrir que esse b vai ser 10,2. Quer dizer, quando você substituir a função x por 0, você vai estar b, que é 10,2. Então, quer dizer, o coeficiente linear é 10,2. Isso quer dizer que esse gráfico não corta o eixo y no 10, corta no 10,2, é bem pertinho. Tudo bem, pessoal? Agora, se você substituir o ponto lá de cá, vai ficar y igual a vezes x, que é 4, mais b, que é 10,2. Só que quando você faz essa conta, a vezes x, a vezes 4 mais 10,2, o resultado vai ter que dar 29,4. Porque nessa função, quando o x for 4, o y é 29,4. Quer dizer que 4a mais 10,2 tem que dar 29,4. Quer dizer que 4a tem que dar 29,4 menos 10,2, que é 19,2. Isso quer dizer que A é 19,2 dividido por 4. Dividindo 19,2 por 4 vai dar 4,8. Tudo bem, pessoal? Fazendo essa divisãozinha aqui, 4,8. Se eu tenho o valor de A e o valor de B, obviamente eu tenho que Y é A, 4,8, x mais B, 10,2. Acabei de encontrar a função. Tudo bem? Só que se você olhar na questão, ele está dizendo que x é o número de folhas utilizadas, certo? E y é o peso da carta, certo? O peso P em gramas de uma carta, é dado por isso aí. Na realidade, eu estou usando o y e x, que é o normal de função. Nesse caso, ele não está usando o y e x, ele está usando p e x. Então, o que é que eu poderia fazer só para ficar mais coerente com o que ele está dizendo? Onde tem y, na realidade, eu posso escrever o quê, pessoal? Nessa questão, P, que é o peso da carta.
Porque está bem claro aqui no gráfico que o P está no lugar de Y. Então, deixa eu corrigir aqui também, só para ficar coerente com a questão. Não é que esteja errado usar Y, mas aí, como ele disse que o peso é dado por essa função aí, esse gráfico é o gráfico do peso, que ele chamou de P, em vez de Y vou usar P. Ok? Ele quer saber qual é o peso de uma folha. Pessoal, como é que eu vou descobrir o peso de uma folha com essa fórmula? Preste atenção. Você compreende que quando o x for zero, x não é a quantidade de folhas utilizadas, quando o x for zero, você vai ter uma carta com nenhuma folha dentro. Então, quando o x for zero, você vai ter o peso do envelope. Quer dizer que, quando o x for zero, a gente sabe que quando o x for zero, o peso da carta é 10,2. E isso é o peso do envelope, já está dado aqui, o ponto 0 e 10,2. Agora, quando o x for 1, eu vou ter o peso da carta com uma folha dentro dela, certo? X é um número de folhas. Então, o peso vai ser igual a 4, usando a fórmula que tem aqui, né? 4,8 vezes x, que é 1, mais 10,2. Então, isso aqui vai dar quanto? 15. Se o peso do envelope é 10,2 e o peso da carta com uma folha é 15, essa diferença de 10,2 para 15 vai ser exatamente o peso de uma folha. Conclusão, o peso de uma folha é quanto? 4,8. Resposta letra D de dado. Quer dizer, olhando para cá, pessoal, ele poderia ter perguntado qual é a função que expressa P. Qual é a função? É uma função afim, que é dado pelaquela fórmula ali, ó, 4,8x mais 10,2. Então, com essas informações, dá para você encontrar a função, descobrir o peso de qualquer quantidade. Porém, ele pediu o peso de uma folha. Fazendo por esse método de encontrar a função, você tinha que entender que quando o x for 0, quer dizer uma carta com nenhuma folha dentro. É o peso do envelope. Quando o x for 1, é uma carta com uma folha dentro. Essa diferença é o peso de uma carta. Então, eu calculei ali. Quando o x for 0, deu 10,2. Quando o x for 1, deu 15, o peso da carta. Então, 10,2 para 15, 4,8. É exatamente a folha que a gente colocou. Tudo bem? Mas eu poderia ter feito essa questão de uma forma menos, vamos chamar assim, menos algébrica. Vem cá, poderia usar lógica pura. Deixa eu... Eu não vou nem apagar isso aqui. Vamos comentar com aquilo ali mesmo. Olha ali. Depois que o cara leu a questão e entendeu que x é a quantidade de folhas na carta e p é o peso, e você entendeu que existe essa relação entre x e p, a gente podia já pensar assim direto, desde o começo. Está dizendo que o gráfico é parte de uma reta e passa pelo ponto com abscissas 0 e ordenada 10,2. Ali de cara eu já sabia que quando a carta não tinha folha nenhuma, pesava 10,2. Então esse 10,2, sem fazer conta nenhuma, já sabia que era o peso do envelope. Tudo bem ou não? Porque quando o x for 0, quer dizer, quando não tiver folha nenhuma, o peso é 10,2. 10,2 é o peso do envelope. Só que ele está dizendo ali que quando a abscissa for 4, quando o x for 4, a ordenada, que é o peso, que é o y, né, o peso, é 29,4. Aí eu perguntaria a você, qual é a diferença de 10,2 para 29,4? É exatamente as 4 folhas. Deu para entender? Essa diferença é formada por 4 folhas, porque 10,2 é o peso do envelope. Quer dizer, é a carta sem folha nenhuma, só o envelope. E 29,4 é o peso com 4 folhas. Então, essa diferença de 10,2 para 29,4, que é 19,2, corresponde a 4 folhas. Então, quanto é que pesa cada folha? Divide 19,2, que é o peso de 4 folhas, por 4. Vai dar 4,8. Estão entendendo? Quer dizer, o cara tem que ter uma percepção muito boa para fazer assim. Mas dá para fazer por lógica pura. Você tinha o peso com 0 folhas e o peso com 4 folhas. Essa diferença desses pesos são as 4 folhas. Então, de 10,2 para 29,4, 19,2 é o peso de 4 folhas. Então, cada folha só era dividir 19,2 por 4. 4,8. Acabou a questão. Ok. Mas foi bom que a gente fez uma revisão ali de função, também de primeiro grau, que é importante o cara saber quem é A e quem é B. A é o coeficiente angular da inclinação da reta e B, linear, que vai dar exatamente onde o gráfico corta o eixo das abscissas. Ok, galera. Um abraço. Até a próxima.